Tia mestre, seguinte, falaste de dor, hoje eu sei que é tua área de extremo interesse e estudo, é onde tu direciona a tua dedicação, produção de diversos materiais que até a gente já tem algumas coisas em parceria, como foi o congresso, enfim, algumas outras coisas que a gente está aprontando, que acredito que até o final a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que entrou o estudo da dor dentro da tua atuação? Acredito que já tenha dado uma pincelada ali com a busca por o que era indicado, enfim, toda essa questão científica, mas em que momento te deu esse estalo assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso ir além, que é um assunto que eu confesso que os primeiros contatos que eu tive é bem complexo, mas cada vez que eu te vejo falar parece que abre uma janela na minha frente, sentiram aquela cortina que não deixava ver direito o que tinha do outro lado e parece que simplifica toda essa lógica. Como é que funcionou pra ti, então, essa questão do estudo da dor, a identificação desses padrões de dor, né? E até mesmo esse contato com o cliente final aí, essa maneira diferente de tratar. Muito bem, Diegão. Assim, o Matheus comentou antes, ele usou um termo que se chama fracasso. Quando eu comecei a olhar para os meus fracassos, quando eu comecei a escutar que colegas só falavam de casos vencedores. E aí eu comecei a olhar para meus casos e disse, cara, mas eu tenho um monte de casos que eu não arrumo, ou seja, eu perco o paciente porque eu não consegui melhorar ele, né? Então, quando eu comecei a olhar para meus fracassos, eu comecei a dizer, por que eu estou fracassando? E aí eu vi que era justamente isso. Durante anos na minha carreira, eu creditei o meu sucesso às minhas técnicas nos pacientes, sendo que, na verdade, o mérito e o crédito era todo dos casos agudos que eu atendia. Eram atletas, eram cavalos de corrida, né? Ou seja, o que tu desse, o que tu dava de estímulo para eles entrava e funcionava. Quando eu comecei a olhar os meus pacientes que não melhoravam, eu comecei a ver que não eram atletas, eram de mais idade, tinham comorbidades, né? Tinham altos graus de alterações psicossociais, usavam medicação. Aí eu digo, cara, não é possível. Como é que eu fiz uma técnica para um indivíduo, o cara melhorou, e para o outro não melhorou nada? Às vezes até piorava. E aí eu comecei a dizer que tinha uma coisa errada. E aonde que eu fui cair? Eu fui começar a estudar dor. Quando a gente começou a estudar dor, eu comecei a ver que casos agudos, a história natural ajuda. Na maior parte das vezes, né? Casos crônicos, a partir de 3 meses, aí tu tem modificação cortical. Ou seja, o teu cérebro já faz um pequeno borrão em relação àquela situação, né? Então foi aí que eu comecei a criticar minha própria prática. E aí eu comecei a ler obsessivamente sobre dor. E hoje eu digo que eu sou menos limitado do que eu era há uns anos atrás a respeito da dor. Por que eu te falo isso? Porque a dor, ela é individual, né? Ela é individual. Cada indivíduo guarda no seu cérebro, ele reorganiza, ele rearranja, ele estoca a dor de uma maneira única. E isso que é o mais fantástico, né? Então, por isso que muitas vezes tu vai usar para 5 indivíduos a mesma técnica, né? E para os outros 5 tu vai usar e não vai ter efeito nenhum. Porque cada indivíduo tem uma maneira de armazenar e de lidar com a dor. Você citaram o termo exposição gradual, né? A gente estava falando antes de começar a brincadeira. É isso aí. Tem indivíduos que se tu botar a saltar no primeiro dia, mesmo com dor lombar, ele salta e diz, cara, ok. E tem indivíduo que vai demorar 1 ano para tu conseguir fazer um pliométrico, enfim, ou descer de um caixote um pouquinho mais rápido. Porque é a maneira como ele encara isso. É mais ou menos essa brincadeira que a gente tem feito todo dia. Excelente. E como é que tu vê, assim, Rodrigo, na área, até mesmo tu citou essa questão multi ou interdisciplinar do tratamento, como é que tu vê essa visão do profissional e até mesmo a visão do paciente? Porque eu sei que tu trabalha muito na educação da dor do paciente. Como é que tu vê isso, tendo em vista uma fala tua de alguns minutos atrás, que é o médico já dá uma carta sobre isso, a pessoa já tem um conhecimento, daqui a pouco 3 profissionais já falaram sobre isso, tirando que ela já olhou no Google e ela já vem com uma pré-concepção sobre aquilo. Como é que tu vê essa questão histórica de repetição, de educação, entre aspas, em dor, e essa nova abordagem que a gente tem visto agora? Como é que fica esse embate, assim? Nós estávamos comentando aquele dia, né, Diegão, montando o roteiro do curso. Tu lembra que tem uma brincadeira que a gente fez sobre a história da dor, né? Se for voltar lá atrás, né, a questão dos egípcios e tal. Então, assim, a gente já teve diversas maneiras de encarar a dor. Já foi desde punição, né, numa questão mais religiosa, mais espiritualizada, vamos dizer assim. Tu diz na percepção do indivíduo que sente a dor. Na maneira como ele encara.
da interpretação e como ele lida com a dor, ou seja, o que significa dor para o indivíduo. Vamos pensar, lá atrás era punição, era castigo, né? Depois de anos, a gente acabou vendo que dor era tecido, era doença e tecido, a medicina, né? A partir da Idade Média, principalmente, e aí entrou nos últimos 100 anos, né? Onde realmente tinha que cessar a dor, tinha que calar a dor do indivíduo. Hoje a gente encara diferente, a gente encara que a dor, ela significa que o teu sistema pode estar amplificado, que o teu sistema pode estar sofrido, que alguns tecidos e talvez o organismo esteja bagunçado e que eu preciso, de novo, ressignificar a dor do indivíduo, né? Ressignificar. Eu acho que essa que é a nossa função como profissional, tanto o físico quanto o profissional de educação física, é ressignificar a dor. E a partir disso a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, né? Quando tu me comentou o porquê também, né, dessa mudança todos os últimos anos, era justamente também para fugir da patologia, né? Era entender que dor, eu tenho que respeitar a dor é do paciente, ela é individual, mas eu não me assusto com dor mais. Ou seja, o indivíduo que vem com alto nível de dor, alto grau de dor, ele passa o tempo inteiro reclamando de dor, eu me sinto extremamente confortável com ele, porque é sintomatologia e é dele, né? Eu não preciso o tempo inteiro estar querendo calar a sintomatologia dele, que esse é um erro da fisioterapia, né? Tanto é que ela usa a escala de 0 a 10 até hoje, sendo que dor 1 é ótimo e dor 10 é terrível, e não é assim que funciona.